Você já percebeu como ao longo da história a religião fez afirmações sobre o mundo e com o tempo a ciência veio desafiando muitas dessas ideias? Quando a ciência começa a explicar como o universo funciona, ela acaba entrando em conflito com as crenças religiosas. Mas como isso acontece? A ciência nos trouxe explicações detalhadas sobre o universo, a origem da vida e até mesmo a nossa existência. Mas muitas dessas explicações contradizem diretamente o que as religiões têm pregado por séculos. E a grande pergunta é: por que ainda muitas pessoas preferem acreditar em explicações religiosas mesmo quando a ciência apresenta evidências claras e objetivas? Por exemplo, pense na teoria da evolução de Darwin. Ela explica com base e com evidências fósseis e genéticas como a vida evoluiu ao longo de bilhões de anos. Já as religiões, em muitos casos, afirmam que a Terra foi criada em 6 dias, como diz lá em Gênesis. E embora a ciência tenha provado que a evolução é um processo contínuo e gradual, ainda existem aqueles que preferem a história de uma criação instantânea e sobrenatural. E não para por aí. Quando a ciência fala sobre a origem do universo como Big Bang, explicando como o cosmos surgiu de uma grande explosão cósmica há 13 bilhões de anos, as religiões frequentemente dizem que o universo foi criado por uma força divina. E mais uma vez, embora a ciência apresente dados concretos e provas, muitas pessoas ainda preferem as histórias antigas de criação divina. Acontece que a ciência não está tentando provar que Deus não existe ou que as religiões estão erradas. O que a ciência faz é mostrar as leis naturais que governam o universo e revelar como o mundo funciona, de maneira lógica e testável. E quando comparamos as explicações científicas com as explicações religiosas, vemos que a ciência oferece resposta baseada em evidências observáveis. Enquanto as religiões muitas vezes se baseiam em crenças sem comprovação empírica. Mas por que a religião continua a ter tanto poder, mesmo quando a ciência oferece explicações mais convincentes e comparáveis? Será que as crenças religiosas estão tão profundamente enraizadas nas nossas culturas que preferimos ignorar o que é claramente evidenciado pela ciência? A verdade é que a ciência não busca desacreditar a religião, mas sim oferecer uma maneira de entender o mundo que é mensurável, repetível e verificável. Ela não tem medo de mudar suas ideias quando novas evidências aparecem. E muitas vezes é isso que a religião não faz. Ela se mantém fixa, mesmo quando o conhecimento humano avança. Ainda assim, há algo que precisamos considerar. A ciência não é inimiga da fé. O problema está quando a fé se recusa a aceitar novos conhecimentos que são demonstráveis e concretos. Quando isso acontece, as pessoas ficam presas às explicações antigas, que podem limitar a forma como entendemos o mundo e o nosso lugar nele. Se você ainda acredita que as respostas para tudo estão nas escrituras antigas, talvez seja a hora de começar a olhar para o mundo com uma nova perspectiva. Uma perspectiva mais aberta, questionadora. Você não precisa abandonar a fé, mas pode abraçar o conhecimento científico como uma maneira de entender melhor a realidade que nos cerca.